Irmãos queridos, o assunto que nós vamos trazer hoje à noite tem a ver com o tema alegria, paz e justiça. Por fineza, abra sua Bíblia em Romanos 14, de 17 a 19 é o trecho que nós vamos ler. É um trecho clássico do apóstolo Paulo. E diz o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Belíssimo texto, maravilhoso ensino. E o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta e esse trecho especialmente para aqueles que estão começando a caminhada cristã. Descobrimos que o reino de Deus, ele é a vida vivida no Espírito Santo e através do Espírito Santo. Claro, nossa vida, ela é toda movida pelo Espírito de Deus. Nossas palavras devem ser ouvidas, pronunciadas pelo Espírito de Deus. Nossas ações devem ter como motivação o Espírito Divino. E assim por diante. E só que o reino de Deus, ele não é construído com ferramentas humanas, mas ele é construído com coisas imponderáveis, não podemos pesar, imensuráveis, não podemos medir. E segundo o apóstolo Paulo, o reino de Deus consiste de justiça no Espírito Santo, consiste de paz no Espírito Santo e consiste, finalmente, de alegria no Espírito Santo. Quero pedir permissão aos irmãos para fazer uma inversão naquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Se ele começou falando de alegria, paz e justiça, eu quero iniciar com justiça, depois a paz e terminar com a alegria no Espírito Santo. Ora, meus irmãos, justiça no Espírito Santo, sabe? É uma palavra muito bonita na língua que Jesus falava. Olha como se diz, justiça é tzedaká. Então esse tzedaká está querendo explicar o seguinte: se o reino de Deus é justiça, os injustos não o herdarão. Que coisa pesada é essa? Sim, porque de acordo com a Escritura Sagrada, os injustos estão na mesma categoria dos devassos, dos idólatras, dos pervertidos, dos adúlteros, dos ladrões e dos beberrões. Incrível! Mas lembremos que o próprio Espírito Santo nos convence da justiça, da retidão e da integridade de Jesus Cristo. E o verso 19, então, vai ensinar que tudo visa a dois objetivos: a paz, a harmonia, no caso, e a edificação dos crentes em Jesus Cristo. A Bíblia diz nesse texto: portanto, tenhamos como alvo, como objetivo da nossa vida, a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. É sobre isso, portanto, esse aspecto da justiça, buscar a retidão do Senhor Jesus Cristo. Depois do apóstolo Paulo ter falado a respeito de justiça, o outro termo que ele utilizou foi paz. Essa palavrinha, na língua que Jesus falava, todos nós conhecemos bem: shalom. Shalom, na realidade, significa muito mais do que paz. Significa integridade.
significa inteireza de vida, de caráter, de formação, mas significa também sucesso, significa até cura, salvação. E não quer dizer, pais, que não existem dificuldades. Não, dificuldades vêm sim. É fruto do Espírito Santo, tanto quanto o amor, a paciência, a bondade. E descobrimos uma coisa: esforços humanos não podem criar a paz. Vejam só as situações, por exemplo, quando a ONU envia tropas para fazer a paz em um determinado lugar, na África, na Europa, na Ásia, aqui nas Américas, nem sempre a paz vem por conta da entrada de tropas ou de acordos diplomáticos entre dois países que estão se estranhando. Nem sempre. No entanto, há uma palavra de Jesus Cristo que nos acalma. A palavra que Jesus diz é: deixo-vos a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Que palavra extraordinária, que nos traz calma, que nos traz tranquilidade, mas sobretudo que nos traz absoluta confiança e esperança no Senhor que um dia nos redimiu. Paulo vai além da justiça e da paz ao termo de alegria. É o primeiro nele, mas será o último no nosso breve comentário. Alegria no Espírito Santo. Sabe como é alegria? É o nome que um dos coros da nossa igreja, da nossa amada igreja, teve. É o coro Simha, lembram dele? Simha significa alegria em hebraico. A alegria cristã, então, ela nunca é solitária. Lembremos isso. Temos a alegria quando estamos juntos. É por isso que ansiamos tanto pela comunhão do povo de Deus junto numa classe na escola dominical ou no culto comunitário da nossa igreja. E eu preciso lembrar, será que é preciso isso? Que o fruto do Espírito Santo é exatamente a alegria, tanto quanto o amor, a misericórdia, a mansidão e o autocontrole? Pois é, mas nós temos aplicações práticas para tudo isso, para a questão da justiça, da paz e da alegria. Por exemplo, nós temos a alegria da salvação. Essa é inigualável e ninguém pode sequer explicar. Imagine compreender. Compreender só passando pela alegria da salvação. Nós temos o prazer de cultuar. Amamos cantar, amamos ler a palavra de Deus, amamos orar, porque isso é cultuar. Amamos meditar na palavra de Deus, abrir a Escritura, ler os salmos, ler os profetas, ler os evangelhos, as cartas, sejam elas joaninas, petrinas ou paulinas, e queremos a esperança do Apocalipse. Como lemos com alegria, esse é o meditar na palavra de Deus e, naturalmente, o contribuir para o sustento da causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós fazemos com alegria. Como é lindo quando a Igreja Batista Sião, no dia de culto, se levanta. Ninguém sai buscando, não. A pessoa se levanta e leva até o local apropriado, o gasofilácio, a sua contribuição, a sua oferta para a expansão do reino de Deus. Por isso, meus irmãos amados, nestes três aspectos do reino de Deus, justiça, paz e alegria, nós temos a participação do Espírito Santo, e essa participação é pleníssima, porque alegria e paz encontramos no fruto do Espírito. E a justiça nós encontramos na obra da convicção de uma pessoa
até Jesus Cristo. E eu leio ainda na palavra, o mesmo texto que encerrou o texto inicial, básico desta mensagem. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e servem para a edificação. Que essas breves palavras que nós pronunciamos hoje à noite sirvam de crescimento para cada um de nós. Que lembremos sempre que devemos caminhar na justiça, que devemos sempre buscar a paz e que devemos viver na alegria do Espírito Santo. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a todos.